Olá, meus amigos, meu nome é Leonardo Valente e mais uma vez um prazer reencontrá-los em mais uma aula do curso Legale. Hoje vamos falar de um tema bastante atual, mais uma vez bastante atual, me refiro ao tema das interceptações telefônicas e da captação ambiental, notadamente a captação ambiental bastante atual para nós. Vamos falar, portanto, da Lei 9.296 de 1996. O tema é vasto, tenho muitos assuntos para tratar com os senhores sobre esses dois aspectos da Lei 9.296 de 96. Então, vamos já partir para os entretantos. E, antes de mais nada, eu preciso dizer com os senhores que esta lei, a Lei de Interceptação Telefônica, que vem lá de 96, ela veio regulamentar o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos aí na tela tratar diretamente do artigo 5º, inciso 12, e é importante eu fazer essa ressalva com os senhores já devem ter ouvido falar isso em algum momento, mas eu não posso deixar de tratar desse assunto. Diz o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 88, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Os senhores perceberam que o legislador constituinte, ele traz aí 4 hipóteses muito claras, onde trata como inviolável o direito à privacidade. Ele diz que é inviolável o sigilo da correspondência, primeira hipótese, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E veja que a única ressalva que o constituinte originário faz em relação à quebra deste sigilo é em relação ao último caso, por ordem judicial, na forma da lei. E qual que é o último caso? Ora, sigilo das correspondências, comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Comunicações telefônicas, portanto, é este último caso que a Constituição, que o legislador constituinte autoriza, na forma da lei e através de ordem judicial, a quebra. Pois bem, no ano de 1996 veio a lei que regulamentou este inciso 12 que eu acabei de ler com os senhores. E o que diz a lei? Vamos a ela agora ao primeiro artigo da Lei de Interceptação Telefônica. Diz, a interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova, investigação criminal, instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Parágrafo único, e aqui começou a polêmica logo que a lei foi promulgada. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática. Mas, professor, o senhor não falou que o legislador constituinte, o senhor acabou de nos mostrar, disse que apenas pode ser afastado o sigilo das comunicações quando se tratar de comunicações telefônicas, porque o Constituinte fala, salvo no último caso. O último caso deste rol que o inciso 12 trouxe é o das comunicações telefônicas. Como é que pode agora o legislador infraconstitucional estender ao fluxo de comunicação de sistemas de informática e telemática? Não estaria o legislador violando o inciso 12 do artigo 5º? Essa discussão chegou no Supremo e o que se disse na ocasião foi o seguinte, veja, embora o Constituinte diga que ela só pode ser afastada, que a privacidade só pode ser afastada no que diz respeito às comunicações telefônicas, é de conhecimento que não existe direito absoluto. Você vedar por completo que se afaste o sigilo nas outras hipóteses de comunicação, como, por exemplo, na correspondência, ou de dados, ou comunicação telemática, é dar uma carta branca para que se pratique toda uma série de crimes através desses meios de comunicação, sem que isso possa ser incomodado. Veja, fosse assim,
não precisava entrar celular em presídio, né? Simplesmente poderiam se comunicar através de cartas, e as cartas, por não serem comunicações telefônicas, ficariam invioláveis, nos termos da Constituição, se fosse dada uma interpretação literal ao dispositivo. Não foi o que o Supremo fez. O Supremo entendeu que, como não existe direito absoluto, mesmo as demais hipóteses que não foram expressamente abarcadas pelo Constituinte poderiam ser afastadas. Inclusive, eu mencionei o exemplo das cartas, das correspondências, né, das missivas. Há um julgado do HC 70.814-5 de São Paulo, de relatoria do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello enfrenta esta questão e ele diz que, diante de um juízo de proporcionalidade, a correspondência entre pessoas que estão reclusas no sistema prisional podem excepcionalmente ser interpretadas pelos agentes penitenciários quando houver fundada suspeita de algum crime que esteja sendo praticado. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com os senhores. O parágrafo único do artigo 1º foi tido como constitucional porque ele atende a critérios de proporcionalidade, portanto, ele pode estender as hipóteses de interceptação telefônica. Tudo bem? Vencido esta etapa, eu quero tratar com os senhores sobre o âmbito de incidência da lei. Então, em que hipóteses que é necessária a autorização judicial para que se capte uma conversa telefônica ou de dados, enfim. Na tela aí para vocês, antes de entender isso, é preciso que se faça uma referência acerca das espécies de interceptação telefônica. Esta divisão é uma divisão tradicional da doutrina e ela nos ajuda a enquadrar as hipóteses de interceptação e tornar mais fácil a compreensão de em que hipóteses a lei se aplica, em que hipóteses se exige a autorização judicial para a captação das conversas de interceptação telefônica. Então vamos a ela. A primeira delas é a interceptação em sentido estrito. Segundo a doutrina, a interceptação estrito é a captação da comunicação alheia por terceira pessoa sem o conhecimento dos interlocutores. Já a escuta telefônica também é a captação da comunicação alheia por terceira pessoa, mas nesta hipótese com o conhecimento de um dos interlocutores. Então veja, tanto na interceptação em sentido estrito como na escuta telefônica, a conversa é captada por terceiro. Não é gravada por nenhum dos interlocutores, há um terceiro que está captando essa conversa. Na interceptação em sentido estrito, nenhum dos interlocutores tem ideia de que um terceiro está ouvindo, está captando essa conversa. Na escuta telefônica, embora haja a figura do terceiro, um dos interlocutores tem ciência, tem conhecimento que a conversa está sendo captada. E a última hipótese na tela para vocês é a gravação telefônica ou clandestina. Aqui não há a figura do terceiro. A gravação, a captação é realizada por um dos interlocutores. Um daqueles que trava a conversa, ele mesmo grava. Não existe uma terceira pessoa ouvindo ou captando a conversa. Pois bem, para que essa divisão, professor? Para entender o seguinte. A autorização judicial, ela é exigida quando existe a figura do terceiro. Por quê? Porque ela visa proteger, tutelar a comunicação alheia. Portanto, é necessária a autorização judicial nas hipóteses em que a gravação é feita por terceiro, quando o terceiro ouve e capta a conversa travada entre dois interlocutores. Então, tanto na hipótese de interceptação telefônica em sentido estrito, quando nenhum dos interlocutores tem ciência do terceiro, quanto na hipótese de escuta telefônica, quando um dos interlocutores tem ciência do terceiro, nessas duas hipóteses é necessária a autorização judicial.
Professor, e na gravação telefônica, quando um dos interlocutores capta, não tem a figura do terceiro, um dos interlocutores capta a conversa, é preciso autorização judicial? Nessa hipótese, desde que haja uma justa causa para esta gravação, não é necessário a autorização judicial. A doutrina dá um exemplo, por exemplo, da vítima de um crime de extorsão mediante sequestro. A vítima, ao receber o telefonema do sequestrador pedindo o resgate, por exemplo, ela pode muito bem gravar essa conversa, certo? Até para que seja usada futuramente num processo judicial, ou a vítima de um crime de extorsão, né? Então, esta gravação, ela não depende de uma autorização judicial, apenas quando houver a figura do terceiro, tá bom? Então, seguindo adiante, vamos tratar agora do artigo 2º, falar um pouquinho dos requisitos legais para a interceptação. Então, diz o artigo 2º, não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. E aí vem os 3 incisos que trazem, de um certo modo, os requisitos para a decretação. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. E aqui a primeira crítica que se faz, me parece uma crítica bastante pertinente, é que a redação do dispositivo não ajuda. Os senhores notaram que as hipóteses, elas são tratadas de forma negativa, né? Então diz a lei, não será admitida quando não houver indícios razoáveis de autoria. Quando a prova puder ser feita por outro meio disponível, quando o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção, vale dizer, então tem que ser punida com reclusão. Veja que o legislador não foi feliz na redação, porque ao invés de ele ser afirmativo, ele trouxe hipóteses negativas, né? De uma certa forma, isso pode embaraçar um pouquinho a compreensão. Então, lendo o dispositivo a contrário senso, que me parece mais palatável, eu até coloco para os senhores, fica até mais fácil, os requisitos, lendo o dispositivo a contrário senso, né? Os requisitos, na verdade, são o seguinte: haver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. Aqui eu fiz uma análise conjunta dos incisos 1 e 3, se nós voltarmos, ó, ele fala em não, né? Então, se a gente riscar o não aqui, ó, fica mais fácil a compreensão. Será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer seguinte hipótese. Houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Fica mais fácil. O fato investigado constituir infração penal punida com reclusão. Correto? E agora sim, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Foi o que eu traduzi em miúdos aí para os senhores nessa tela seguinte aqui. Então, havendo indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com a pena de reclusão e a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Para encerrar esse primeiro bloco, uma questão que sempre foi colocada, professor, o senhor falou que para haver interceptação, o crime investigado tem que ser punido com pena de reclusão. Correto. Então, autoriza-se a quebra, a interceptação, crime punido com reclusão. E se no meio das escutas, das interceptações, que geralmente duram um certo tempo, surgiu a prova de um crime que é apenado com detenção? Essa prova pode ser aproveitada? Veja, a exigência do crime ser apenado com pena de reclusão é um requisito para a quebra, para que a interceptação seja deferida. Agora, uma vez deferida, se surge ali, no meio das interceptações, um outro delito que é apenado com detenção, delito esse que nem se imaginava que poderia existir, sem dúvida que esta prova pode ser aproveitada. Existe aí um julgado do STJ, do STF, um julgado antigo, HC 83515, de relatoria do ministro Nelson Jobim, já aposentado, ele diz isso.
Se os delitos apenados com detenção são conexos aos apenados com reclusão, a prova será lícita. Portanto, se admite, sim, que se no bojo ali da interceptação, que foi autorizada para investigar um crime apenado com reclusão, se encontra fortuitamente um crime apenado com detenção, que tem alguma relação com outro apenado com reclusão, certamente esta prova será aproveitada. Tá bom? Com essa observação, eu encerro aqui o primeiro bloco do nosso encontro.